Eu e meus irmãos sempre fomos crianças muito ligadas a videogames. Desde pequenos nós tínhamos acesso ao nosso Master System 3 e a uma extensa biblioteca de uns 7 jogos em casa. E acredite, jogamos a exaustão cada um desses jogos. Menos o jogo de dar tiro com a arminha, pois a nossa arminha nunca funcionou direito. E videogames sempre foi algo caro. E então na cabeça dos nossos pais não fazia tanto sentido gastar mais dinheiro com mais jogos ou consoles. Se nós três ainda jogávamos o que tínhamos com tanta alegria. Mas é evidente que gostaríamos de ter mais. Afinal, já existiam muitos consoles mais modernos e jogos mais interessantes. Enquanto nós continuávamos o nosso Alex Kidd em Miracle World. Com o passar do tempo, isso mudou. Tivemos um Nintendo 64 e tempos depois, um PlayStation 2. Que eu já comentei aqui no canal que eu tive uma fortíssima ligação com esse console. Porém, durante essa era do PlayStation 2, houve um período complicado. O nosso pobre guerreirinho queimou. E assim como era caro comprar coisas novas de games, também era caro mandar arrumar um videogame queimado. E isso fez com que eu e meus irmãos ficássemos um bom tempo sem acesso a consoles de videogames. Nosso Master System estava desaparecido dentro de casa e também já não aguentávamos mais jogar sempre os mesmos jogos. E o nosso Nintendo 64 havia sido emprestado permanentemente. Isso pode ser história para outro momento. Sem acesso a isso, é óbvio que só havia um caminho a seguir. Nós três resolvemos focar nos estudos, aprender idiomas e nos tornar os mais jovens magnatas de todo o Brasil. Na verdade, a gente começou a jogar no computador de casa mesmo. E esse computador, ele foi um herói. Pense num computador velho, com um monitor de tubo na cor branca, que já estava ficando amarelado. Um teclado antigo, que também já estava apresentando o desgaste do tempo. Tinha uns 500 MB de RAM e um HD com incríveis 40 GB de armazenamento. Sério, o maior feito que esse computador já tinha feito em vida era rodar o Paint liso, sem nunca travar. Era uma máquina de respeito. Nós três olhamos para esse aparato tecnológico e pensamos: roda Crysis? Bom, Crysis com certeza não rodava, mas esse PCzinho nos fez feliz. Foi aqui que jogamos o nosso jogo do carrinho, que mencionei nesse vídeo aqui. E foi aqui que descobrimos muitos outros jogos que nos marcaram para sempre. Hoje quero falar de um desses jogos em específico. Nós descobrimos esse game por total acaso. Já sabíamos da existência de Age of Empires, pois jogamos ele na casa de amigos e familiares. Mas éramos bem pequenos e não sabíamos muito bem como pronunciar esse nome. Então, por mais que procurássemos o game, era difícil de encontrar sem nem ao menos explicar qual era o gênero dele. Foi então que em um belo dia, em uma venda de jogos totalmente legal que havia na rua da nossa casa, encontramos um jogo interessante. O vendedor nos falou que era um jogo de controlar exércitos, construir cidades e conquistar reinos. Associamos essa descrição com o nosso tão procurado Age of Empires. Compramos o título e fomos para casa testar. Em nenhum momento passou pela nossa cabeça a preocupação se o jogo rodaria ou não no nosso computador. Na minha cabeça, era um jogo de computador. Então é lógico que ele vai rodar no computador. Por alguma força divina, o jogo rodou. Mas aquele não era Age of Empires. Aquele jogo era Age of Mythology. E com todo respeito aos amantes da série original, esse cara aqui é muito melhor que o Empires. Possivelmente o primeiro contato de muitos com grandes contos mitológicos. Age of Mythology foi para mim o jogo definitivo do gênero RTS. Na época nem sabíamos o que isso significava, mas foi algo enlouquecedor. Jogamos ele de todas as formas possíveis. E até hoje temos uma saudade enorme do game. E penso muito em jogar a versão nova que foi lançada no passado. Primeiramente eu quero falar sobre a campanha dele. A nossa versão era a mais simples de todas. Tínhamos apenas a campanha principal, aquela do Arcanthus. Tempos depois eu fui descobrir que existiam outras versões do jogo com mais histórias, mas até hoje não joguei essas outras campanhas. A saga do Arcanthus era algo inacreditável. Para início de conversa, o jogo era dublado e traduzido todo em português. Dava para entender o jogo, e essa história era muito envolvente. Joguei ela junto com meu irmão mais velho, e prosseguíamos de pouco a pouco nela, pois naquele tempo os nossos pais limitavam o tempo de computador que nós tínhamos. Basicamente, 30 minutos para cada um, de forma alternada. Então jogar isso era como acompanhar um seriado para nós. E na época, para mim, essa história foi o ápice do storytelling. Acompanhamos nosso herói que sai em busca do tridente roubado de Atlântida. Aos poucos vamos encontrando aliados e descobrindo que esse tridente roubado é parte de uma trama muito maior. O grande vilão Gargarensis pretende libertar o titã
Cronos do Tártaro, e para isso ele precisa abrir um portal para o mundo dos mortos. Então Arcantos, junto dos seus aliados, precisa impedir isso. Eu lembro de poucos detalhes da história. Lembro que foi através desse jogo que conheci o Cavalo de Troia. Lembro também de uma missão em que nos transformávamos em porcos. E eu ainda tenho, um trauma com a missão do Cavalo de Guerra, porque era muito difícil. E foi aqui que conheci o conceito de que todas essas mitologias estavam coexistindo em um mesmo mundo. Cada povo tinha sua própria religião, o que é basicamente o que God of War tem feito nos últimos jogos. O desfecho dessa campanha é bem interessante. Vou contar um spoilerzinho aqui. Mas assim, o jogo é bem antigo e acredito que a maioria já tenha jogado ele, só não lembra muito bem do que acontece. O plano final do vilão era abrir um portal para o mundo dos mortos em Atlântida. Para isso, ele corrompeu Poseidon. O Arcantos ficou revoltado com Poseidon e começou a adorar Zeus. Daí Zeus dá poderes para ele e assim eles acabam com a trama de Cronos e Gargarenses. Alguns pontos específicos dessa história que me marcaram muito foram essa traição do Poseidon, o que me fez não gostar desse deus por muito tempo. Eu ainda tenho um pouco de implicância com ele. Também tem um momento em que decapitamos o Gargarenses. Isso tudo era um plano do vilão. Mas mesmo assim, eu era uma criança e tinha um monstro decepado no meu joguinho. Eu adorei isso. E, por fim, Chiron, o meu grande herói. Jamais esqueci o que ele fez por mim. Mas nem só de campanha esse jogo viveu. O modo normal dele também era incrível. Aqui você escolhe um povo e um deus principal. E então joga um cenário contra um ou mais oponentes, criando uma cidade e um exército do zero. Minha maior diversão quando criança era construir uma cidade gigante e defender ela. Eu não queria vencer o jogo, eu só queria ter minha cidade mesmo. Passei muito tempo nesse modo de jogo aqui. E quando eu descobri os códigos do jogo, então, poucas coisas são tão legais quanto enviaram o Canadá sozinho para enfrentar um exército. Tempos depois, eu e meus irmãos redescobrimos esse jogo e conseguimos até mesmo jogá-lo online, coisa que nunca tínhamos feito antes. Nós três em um mesmo mapa, competindo um contra os outros. Isso foi uma realização da nossa infância indescritível. E isso fez alguns outros momentos marcantes. Como da vez em que enviei absolutamente todas as minhas unidades para destruir uma cidade do meu irmão mais novo. E o resultado dessa batalha foi... apenas os meus porcos sobreviveram. Mas eu venci a batalha. Desde então eu passei a aterrorizar ele com os porcos. Pois nada assusta mais um exército de minotauros do que 12 porcos bem motivados. Mas enfim, é incrível relembrar todas as memórias que esse jogo me forneceu. E pensar que a mesma coisa que aconteceu comigo pode ter acontecido com outras pessoas. Esse é um daqueles games que definem vidas. Ao menos a mim ele definiu. E imagino que possa ter definido de muito mais pessoas também. Se esse é o seu caso, conta nos comentários a sua história com Age of Mythology. Não esquece de deixar um like para fortalecer o canal e se inscrever para me acompanhar. E toma cuidado, senão eu vou mandar um porco atrás de você. Eu sou o Vico e até mais.